Evangelho de Marcos, capítulo número 3, a partir do verso 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, verso 13 ao 19. Vocês acharam? Amém? Vamos ler essa porção da Sagrada Escritura. Depois subiu ao monte e chamou aos que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis que os 12 que designou foi Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, a quem o traiu. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, graças te damos pelo privilégio de poder ler a tua palavra, poder meditar no teu evangelho e também poder ouvir a tua voz de forma audível falar aos nossos corações. Pedimos que teu Espírito Santo torne claro para nós nesta manhã o teu evangelho de forma salvadora e santificadora. Fale conosco, fale comigo, fale com o teu povo, fale com a tua igreja. Desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Por meio de Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém. Bom, esse é um texto de extrema importância para a divindade de Cristo. Na verdade, a divindade de Cristo, ela é absurdamente divulgada e mencionada no livro de Marcos. Marcos vai nos lembrar sempre quem é Cristo e sempre fazendo associação à divindade de Cristo. Ele vai dizer que Cristo é o princípio do Evangelho, isso já no começo do seu Evangelho. Ele também vai dizer que o mesmo Cristo é maior do que João Batista, é o Filho do homem, o Filho de Deus. Ele é também o Senhor do sábado, é o Senhor sobre as enfermidades e os poderes das trevas. Marcos, a todo momento, vai estar afirmando aos seus leitores que Cristo é o Salvador das nossas vidas. E mais do que isso, na verdade, Marcos está fazendo um contraponto. A todo momento ele vai dizer que o Kyrios, ou Senhor, não é César, não são homens, e sim o próprio Cristo. Esse texto, ele é um texto muito belo, esse que eu escolhi para meditar com vocês nesta manhã. E também é um texto muito objetivo. Ele vai falar que o Senhor é soberano sobre as suas escolhas. O Senhor é soberano sobre as suas escolhas. E é preciso lembrarmos que a doutrina da eleição, ela é muito discutida e debatida no meio evangélico. Quando eu estava meditando nessa porção da Sagrada Escritura, me fez me lembrar da época que eu era seminarista. E isso é um prato cheio para, às vezes, discutir e falar sobre predestinação, livre-arbítrio e coisa desse tipo. Ou seja, a doutrina da eleição, como eu disse, ela é discutida e debatida no meio evangélico. Uma doutrina desta que expressa a grandeza, a soberania de Deus e a graça do Senhor sobre o seu povo, por ser mal compreendida, divide igrejas. Não deveria dividir.
onde os mesmos deveriam estar juntos em adoração comunitária, porque a doutrina da eleição, ela faz com que nos expressemos em comunidade em doxologia, ou seja, em adoração comunitária ao Senhor. Logo, esse texto, como eu disse, fala sobre eleição. E as verdades que vamos analisar com vocês são 3. Como um bom congregacional, minha mensagem hoje é presbiteriana. Tem 3 pontos. Então, a primeira coisa que eu vou pensar com vocês é que a eleição de Cristo é soberana e livre. Essa é a primeira coisa. Segundo, a eleição de Cristo é para termos comunhão contínua com Ele. O propósito da eleição é comunhão, tá? E terceiro, a eleição de Cristo pressupõe missões. Eu vou repetir. Eleição é soberana e livre por meio de Cristo. A eleição é para termos comunhão contínua com Ele. E terceiro, a eleição de Cristo pressupõe missões. Com essas verdades em mente, vamos para o nosso texto e ouvir algumas instruções do Espírito Santo falar aos nossos corações. Primeiro, a eleição de Cristo, ela é soberana e livre. Veja que Marcos, a partir do verso de número 13, do capítulo 3, a parte A, veja o que ele vai dizer. Depois, ao subir ao monte, chamou os que ele mesmo quis. Essa é a expressão. Observe que a escolha de Cristo é livre. A todo momento vamos ver isso. Ele escolheu homens, no meio de tantos homens, e ele não recebeu nenhuma indicação externa de alguma criatura para influenciar na sua eleição aqui. Ele simplesmente, o texto vai dizer que ele quis. Ele quis esses 12. Mas a pergunta é, por que 12? Por que não 10? Por que não 5? Por que não 6? Por que 12? Qual a importância deste número para a igreja do Senhor? Bom, vamos seguir algumas lógicas aqui bíblicas. No Velho Testamento, o Senhor escolheu quantas tribos? 12. Aqui nós estamos vendo ele escolhendo 12 discípulos, que traz a totalidade de quanto? 24. Quando vamos para Apocalipse, seguindo essa lógica bíblica, nos mostra lá 24 anciãos, adorando o Criador assentado no trono. É muito interessante que Apocalipse 4 aponta para uma adoração ao Criador. E já no verso de número 5, aponta para a adoração ao Cordeiro de Deus, que abriu o livro e quebrou os selos. Então, os estudiosos, o mais conhecido de todos, o Leandro Lima, um pastor presbiteriano, entende que os 24 anciãos são a totalidade da igreja no Velho e no Novo Testamento. E eu penso que isso está correto. Porque no Velho Testamento nós estamos pensando em uma nação. Israel sempre foi considerada como uma nação. Aqui nós estamos considerando todos os povos, toda língua, toda tribo e nação. São pessoas diferentes que são chamadas de forma eficaz, ou parafraseando o próprio evangelista, foram chamadas porque ele quis. Então, eu preciso afirmar a todos vocês que a eleição não depende de quem quer, e sim de ele chamar por sua santa e misericórdia. Assim podemos ouvir as palavras do próprio Cristo dizendo, não foste vós, presta atenção nas expressões, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Olha a ideia, eu, sempre, o Senhor dizendo, eu vos escolhi e vos designei. Quem está designando, quem está escolhendo é o próprio Cristo. E ele está designando para quê? Então, o evangelista continua dizendo, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, ele vula conceda. João capítulo 15, verso 16. Então, o que Marcos está querendo afirmar aqui? Que Cristo é o Filho de Deus. Que Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E assim podemos afirmar com toda certeza que a eleição que nos alcançou é soberana. Por alguma razão, a eleição do Senhor, se ela fosse condicionada a algum tipo de mérito, Pedro não deveria estar nessa lista. Se existisse algum tipo de mérito,
alguma coisa que pudesse chamar a atenção do nosso Redentor, Pedro não deveria estar aqui nessa lista. Ele sempre vivia em extremos. Pedro sempre tinha alguns extremos. Por exemplo, chega um momento que o Salvador deseja lavar os pés de Pedro. E Pedro tem muitos extremos. Olha os extremos de Pedro. Pedro diz assim, não, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor é mestre, o Senhor é Senhor. Senhor, quem deve fazer isso, na verdade, somos nós. Aí o Senhor disse, Pedro, se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Aí Pedro sai de um extremo por outro. Então o Senhor não precisa lavar os pés, não. O Senhor tem que me dar um banho de cabeça aos pés. Aí o Senhor disse, não, você não precisa tomar banho, você já foi lavado. Só um aqui que está aqui. E não precisa ser lavado. Ele estava falando de Judas. Pedro sempre teve extremos. Ele disse, todos aí podem te negar. Menos eu. Mais para frente, vocês sabem da história, todos os momentos que ele era confrontado, ele falava de forma audível e perceptível para que todos ali ouvissem que ele não conhecia o nosso Salvador. E ele negou Cristo quantas vezes? 3 vezes. Então, se a eleição fosse algo condicionado ao mérito, Pedro não deveria fazer parte. Paulo não poderia fazer parte desta lista. Quem era Paulo antes de ser alcançado pela graça eficaz? Ele não foi uma boa pessoa antes da eleição. E nem poderia estar neste grupo chamado igreja. Nenhum de nós poderíamos estar aqui. Nenhum. Absolutamente nenhum. Todos nós somos miseráveis pecadores. Assim, a eleição é por pura graça. E é preciso que entendamos isso. Você só estar aqui hoje em uma reunião solene, pública e comunitária diante do Deus triuno, não foi porque você quis. Foi por causa da graça de Deus que alcançou você. E a graça de Deus é eficaz. Ela não possibilita a salvação. A graça simplesmente salva, transforma, quebra um coração de pedra e transforma em um coração de carne. Então, o que Marcos está nos ensinando é que Cristo é livre. Simplesmente livre para escolher quem Ele quer. Qual é o objetivo da eleição? Eu já estou no meu segundo ponto. O objetivo da eleição é para termos comunhão contínua para com Ele. Olhe o verso de número 13, a parte B. Veja lá. Depois que subiu ao monte, ele o chamou, o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Esse é o propósito. Agora olhe a parte A do verso 14. Então designou os 12 para estarem com ele e para o enviar a pregar. Mas preste atenção nessa expressão. Para estarem com ele. Note que as pessoas desconhecem o objetivo da doutrina da eleição. Por isso que eu comecei falando que muitas pessoas compreendem muito mal a doutrina da eleição e ficam arrumando oportunidade para discutir com pessoas que muitas vezes não têm uma compreensão bíblica e teológica. Então, o objetivo da doutrina da eleição é desconhecido para muitos. Muitas pessoas pintam uma caricatura que se somos eleitos de Deus e salvação não se perde, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso pecar, porque o Senhor já me predestinou, o Senhor já me salvou, o Senhor já me chamou de forma eficaz, então Ele não pode voltar atrás, como diz o texto, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se a salvação não se perde, eu posso fazer o que eu quero. Mas de onde vem esse conceito dizendo que pelo fato de você ser salvo, uma vez salvo e salvo para sempre, você pode fazer o que você quer? Da onde é que vem esse tipo de conceito? O texto é claro que Ele nos chamou porque quis para estarmos junto dEle. Salvação pressupõe comunhão. Não existe salvação sem comunhão com Deus da aliança. Eu vou repetir. Não existe salvação sem termos comunhão contínua com Ele.
Ele nos chamou, ou melhor, Ele chamou uma igreja para se relacionar com Ele. Por isso somos noiva, por isso somos propriedade, como diz o apóstolo Pedro, exclusivo dele. Por isso Ele é Deus zeloso, ou seja, Ele não divide você com ninguém. Ele chamou-nos com santa vocação para termos comunhão com Ele. Ou seja, um cristão que não tem comunhão com Ele não expressa sinais perceptíveis de eleição sobre Ele. Ou seja, uma pessoa que vive uma vida religiosa, deslanchada, que vive uma vida debaixo do jugo, ou seja, sob o jugo do pecado, mas vem para a igreja todos os domingos, ouve o sermão todos os domingos, mas não tem nenhum tipo de comunhão, nenhum tipo de temor para com o Senhor, isso não pressupõe sinal de eleição para essa pessoa. Eleição pressupõe comunhão. O Senhor nos chama com santa vocação para estarmos aos pés dEle. Isso é eleição. Nesse exato momento aqui, podemos ouvir o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer na sua carta que ele escreveu aos Efésios, capítulo 1 e no verso 4. É muito conhecido de vocês. Olha o que é que diz. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Agora, olha o objetivo. Para sermos santos e irrepreensível perante quem? Perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Observe as palavras que o Espírito Santo está dizendo aqui, nessa carta aos Efésios. Ele nos escolheu para sermos santos. E o que é ser santo? Há dois tipos de significado na Bíblia quando estamos pensando nessa palavra santo. Santo significa separado de, ou seja, você foi separado eficazmente pelo poder da graça de Deus. E a partir do momento que você foi separado, você segue um processo de santificação. Logo, tudo isso é visível. Eu fui separado eficazmente pela graça de Deus, por Ele, para Ele. Então, Ele nos escolheu para sermos santos. Um cristão que não é santo não pode dizer que é um eleito de Deus. Precisa ser santo. Segundo, Ele nos predestinou para Ele. Você é dele, você sabia disso? Você é dele. O profeta vai dizer que ele nos chamou com laços de amor. O Heber Campos, comentando essa expressão, pastor presbiteriano, estou bem presbiteriano hoje, não estou? O Heber Campos, um pastor presbiteriano, ele disse que essa expressão amarrado, ou seja, nos chamou com cordas de amor, significa que você está amarrado a Cristo. Você está preso a Cristo. Esse é o propósito da eleição. Você é dele e ele é seu. Você tem um Redentor. Você pode desfrutar dessa comunhão com Ele. Por isso que Paulo vai dizer que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção dEle. E depois a eleição pressupõe que somos filhos dEle. Ele é nosso Pai. Por isso que você pode dizer, Pai nosso que está no céu. Ou seja, Ele não é só o meu Pai de forma individual, mas Ele é o nosso Pai. Mas também a eleição é por pura vontade. Perceba quantas verdades sobre comunhão que a eleição nos informa aqui. Existe uma palavra tão bela também no Evangelho de João, especificamente no capítulo de número 14, quando ele diz assim, não se turbe, verso 1 e o verso 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito. Eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, olha a promessa da eleição. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Receberei quem? Para mim mesmo. A igreja. O propósito da eleição é que você esteja com Cristo hoje, amanhã e sempre. Esse é o propósito da eleição. Eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. O maior sinal que somos eleitos de Deus é que temos comunhão com Ele de forma contínua.
Eu pergunto, amada Igreja Presbiteriana Central, situada aqui em Surubim, vocês têm comunhão com o Deus Triuno, o Pai, o Filho, o Espírito Santo? Como vai a comunhão de vocês? Como vai a vida de oração de vocês? Como vai a leitura bíblica? Como vai o amor de vocês para com o Redentor? Se o coração de vocês foram alcançado pela graça eficaz, vocês podem orar como o Salmo de número 42. Lembra o que é que diz lá? Como a coça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Vocês podem dizer hoje que a alma de vocês tem sede de Deus? Vocês podem dizer hoje que vocês têm comunhão constante e contínua com Ele? Esse é o sinal da minha segunda verdade que eu estou tratando com vocês aqui, que a eleição de Cristo é para termos comunhão contínua. Terceiro e último lugar, a eleição de Cristo pressupõe missão. Ou seja, Cristo nos escolheu para pregarmos o Evangelho da graça. Olha o que é que diz o verso de número 14. Veja lá. Veja que coisa interessante. Olha o verso 14. Então designou os 12 para estarem com ele e para, olha o outro objetivo, e para os enviar a pregar. Note que o que Marcos está querendo dizer aqui é que antes da missão da igreja, sabe o que é que vem? Vem a salvação e a comunhão. A igreja nunca pode pregar sem ter comunhão com o Senhor. Antes de falar sobre a história redentora de Cristo sobre a igreja, devemos primeiro fazer parte da igreja. Há muitos ímpios dentro da igreja. Aqui eu quero abrir um parênteses e contar uma pequena história que o meu pastor atual nos contou em uma reunião lá na primeira igreja congregacional em Santa Cruz de Capibaribe. Ele disse que um colega dele foi chamado, um pastor reformado, foi chamado para pregar em um congresso que só tinha pastores. E o pastor convidou esse colega dele e disse assim: pastor, eu queria que o senhor pregasse para pastores. Ele disse: que coisa boa, vamos pregar sobre vocação? Ele disse: não, o senhor tem que pregar sobre salvação. E eu quero fazer outro pedido ao senhor. E o pastor que foi convidado disse: faça, varão. Ele disse: quando o senhor terminar a pregação, faça o convite, faça o apelo. Alguém aqui quer se converter? Só tinha pastor, viu, gente, nesse congresso. Alguém aqui quer se converter? O pastor ficou meio encabulado por duas razões. Primeiro, que não é muito da tradição dele, teologicamente falando, reformado, fazer apelo. Então ele disse: mas puxa vida, eu vou fazer apelo? Ok. Segundo, ele ficou meio encabulado. Só tem pastor aqui, o camarada está pedindo para eu fazer apelo? O pastor pregou em Efésios capítulo número 2. Quando ele terminou de pregar, em Efésios capítulo 2, houve aquele quebrantamento no auditório, os pastores se quebrantaram, tal. Terminou, o camarada que chamou ele para pregar disse: pastor, foi uma palavra muito boa, mas e o apelo? O senhor não vai fazer não, apelo não? Pastor, não é pastor, a pregação já é o apelo. Eu chamei os irmãos a se arrependerem. Não, pastor, o senhor tem que perguntar, alguém aqui quer se converter? Então, hoje à noite o senhor tem a oportunidade, pregue de novo. E aí ele pregou no capítulo 3 de João, que o homem tem que nascer de novo. Ali. E aí, ele pregou. E ele disse: rapaz, eu vou fazer, porque senão esse pastor vai dar uma pisa em mim. E ele fez o apelo. Só tinha pastores naquele auditório. Quando ele fez um apelo, mais de 20 pastores vieram lá na frente se converter. Pastores. Sabe o que é que isso nos ensina? Que existem muitos ímpios dentro da igreja. Muitas pessoas que não nasceram de novo. É triste a gente dizer isso. Mas existem muitas pessoas que não nasceram de novo. Existem muitos pastores ímpios que
estão pregando o evangelho da graça, mas nunca nasceram de novo. Ou seja, antes de falar sobre a história da redenção de Cristo sobre a igreja, o pastor e a igreja precisa fazer parte da igreja. Aqui entendemos uma verdade fundamental sobre a eleição. Ele nos chamou soberanamente por pura graça, mas o meio eficaz é a pregação. Por isso que ele vai dizer que ele enviou esses 12 para pregar. Ou seja, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, mas qual é o meio para alcançar esses eleitos? Qual é o meio eficaz para Ele transformar esses corações de pedra em um coração de carne? É a pregação, o meio eficaz é a pregação do Evangelho. E o apóstolo Paulo está certo em Romanos, capítulo 10, a partir do verso 3. Olha o que ele diz. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E aí ele pergunta, como porém invocarão aquele a quem não creram? Ou como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem o quê? Enviado. Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Assim, o apóstolo Paulo termina dizendo que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Note as verdades que o Espírito Santo está nos informando aqui. A invocação do nome do Senhor no texto é alguém que foi confrontado por algo. Mas como invocarão se eles não creem? E como vão crer se nada ouviram? Ou como vão ouvir se não tem ninguém quem pregue? E como pregarão se não for enviado? A fé, segundo Paulo aos Efésios, é um dom de Deus. E essa fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. Ora, o Senhor chamou eles para um discipulado e para depois ser testemunha. Essa é a ideia aqui. E aqui eu faço das minhas palavras a de um teólogo chamado J.C. Halley. Ele diz o seguinte: uma igreja que não prega, comentando esse texto, Halley é muito cirúrgico. Ele diz, uma igreja que não prega, ela tem pouca utilidade na igreja de Cristo. Tal igreja é como um farol, segundo Halley, que não ilumina. É como um corneteiro silencioso. É como um vigia adormecido. É como uma chama que não aquece. Uma igreja que não cumpre o ID não sabe o objetivo da eleição. Alguém já disse que o texto, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregado, eu vos aliviarei, está intimamente ligado em ide e pregai o evangelho a toda criatura. Percebam que antes do ide, vem primeiro o chamado para os nossos corações. Assim, eu preciso afirmar que uma igreja não convertida é totalmente incapaz para o seu ofício da pregação. Como pode falar da experiência da graça divina se ela mesmo nunca provou? Como pode apresentar para o seu povo um Salvador que ela própria nunca conheceu? Como pode exortar almas a respeito da necessidade da conversão, de um novo nascimento, se ela jamais experimentou essa graça? Evangelização é coisa séria, muito séria, muito. É muito interessante que quando você evangeliza, você precisa ser governado pela boa teologia. Eu tenho um trabalho de evangelização aqui próximo da cidade, em um sítio chamado Manduri. Na verdade não é Manduri, é um sítio chamado Tabu, que na verdade eu chamo Tabu / Manduri, porque é questão de uma rua para outra que vai dizer o significado dessas localizações. Já faz mais de 2 anos que a gente prega o evangelho lá. É a coisa mais linda do mundo. Porque quando a gente está indo para lá, a gente vê o povo vindo com lanterna, com celular ligado, sabe? Por cima dos matos. E quando se juntam lá, dá 20, 30,
quase 40 pecadores, nenhum cristão, doido para ouvir o evangelho. Já faz mais de um ano que a gente está pregando lá. A gente prega, termina, eles vão embora para casa. Prega, termina, eles vão embora para casa. Se é um ministro ou qualquer uma igreja desprovida de doutrina, tenta fazer algum tipo de movimento para tentar quebrantar o coração desse povo. Mas, meu Deus, eu estou pregando esse povo. Será que a culpa é minha? Eu prego 1 ano, 2 anos, 3 anos, não se converte ninguém. Será que a culpa é minha? Será que eu não estou sendo claro? A igreja não foi chamada, preste atenção, porque isso é muito sério. A igreja não foi chamada para converter ninguém. A igreja não foi chamada para transformar ninguém. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. Quem transforma, quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É muito interessante que Paulo não teve essa crise quando chegou em Éfeso. Ele pregou 1 ano, não se convertia ninguém. Pregou 2 anos, não se convertia ninguém. E ele fazia isso na sinagoga e numa escola chamada Tirano. E ao 3º ano, o Senhor trouxe um avivamento poderoso por meio da pregação. E muitas pessoas daquela cidade vieram em praça pública e queimaram os seus livros de magia negra. Ou seja, foi no tempo eficaz que Deus quis chamar os seus eleitos. Evangelização é coisa séria. Ser um servo do Senhor não é brincadeira. O verso 15 vai nos informar que ele deu autoridade sobre os demônios àqueles discípulos. É claro que a eleição aqui não pressupõe que você agora vai ser um exorcista. Cuidado para que a gente não faça uma interpretação meia contrária à Sagrada Escritura. Isso foi algo pontual que estava acontecendo aqui no texto para a igreja, mas precisamos entender que ao disponibilizarmos para o objetivo da missão, seremos atacados e tentados pelo próprio Satanás. Ele sabe que a igreja foi designada por Deus para esse ofício e ele vai fazer o possível para não deixar a igreja desenvolver esse ofício. Mas o fruto da eleição eficaz, ela é visível. E você pode continuar pregando o evangelho sem dificuldade nenhuma, porque você prega o evangelho sob o controle, o governo daquele que diz Isaías capítulo 6, está no trono. E se você prega o evangelho debaixo do poder de Deus, então a criatura que é o próprio Satanás, ela não tem poder sobre você, porque ele é criatura e você está debaixo do domínio do Criador dos céus e da terra. Portanto, pregue o evangelho. Fale do amor de Cristo. Há vários modos de você ser obediente a essa missão. Você pode fazer isso no seu trabalho. Claro, não na hora do trabalho você começar a evangelizar e você vai estar pecando, porque você não vai estar cumprindo o mandato cultural. Você deve trabalhar, porque o Senhor chamou você para que você glorifique o nome dele no trabalho. Mas você pode evangelizar com a forma como você trabalha, com a forma como você se importa, com a forma como você pensa. O Senhor nos chamou para sermos luz no meio das trevas. Então você pode, da forma como você conversa com o seu colega, você pode mostrar o quanto você é diferente, o quanto você é luz, o quanto você é sal. Você pode, de certa forma, ser diferente no meio da sua vizinhança. Você pode convidar pessoas para vir para a igreja. Convidar pessoas que não são cristãos para participar do culto. Claro que sobre muitos aspectos o culto é para o Filho da Aliança. O culto deve ser executado em espírito e em verdade, e o ímpio não pode ser governado por esses pressupostos, espírito e em verdade, mas ele pode ser confrontado pelo evangelho pregado no santo culto, e o Senhor pode converter o seu coração. Traga pessoas para
participarem e assistirem a um culto. Isso é uma forma também de você cumprir o ID. Mas eu gostaria de terminar esse sermão trazendo algumas aplicações a título de conclusão aqui do meu sermão. O que podemos aprender com esse texto? Primeiro, que você foi eleito para glorificar a Deus. Amém? Você foi eleito para glorificar a Deus. Efésios, mais uma vez, capítulo 1, e o verso 11 até o verso 12, vai dizer: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim, olha o propósito, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O objetivo da eleição, sabe o que é? Culto. Um cristão, presta atenção, que não ama cultuar a Deus com o seu povo, entendeu errado o objetivo da eleição. Alguém lembra o que diz o Salmo número 100? Celebrai com júbilo o quê? Ao Senhor todas as terras. Servir, e sabe qual é o significado da palavra servir ali? É culto. Servir ao Senhor com o quê? Com alegria. E apresentai-vos diante dele com cântico. E por que eu tenho que fazer isso? Aí o texto responde: porque eu tenho que saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem me fez. E dele somos. Somos o quê? O seu povo. E rebanho do quê? Do seu pastoreio. Por isso, olha que salmo lindo. Eu posso entrar em suas portas com ações de graça. E nos seus átrios eu canto um hino de louvor. E aí você, por alguma razão, diz: mas só por causa disso eu tenho que adorar a Deus. Aí o salmo termina dizendo: porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração é a sua fidelidade. Perceba como pode um cristão achar ou afirmar que existe algo muito mais importante do que o culto. Como pode? Isso é absurdo, um cristão achar que ele pode trocar qualquer coisa pelo culto. Que existe algo muito mais importante do que o culto. O culto, meus irmãos, é um antegozo do céu. O culto é um preparo para aquilo que vamos desfrutar já já na Canaã celestial em Cristo Jesus. O culto é a renovação pactual. Todas as vezes que vocês entram aqui no culto para cultuar ao Senhor, o Senhor está renovando o pacto e a aliança que Ele fez comigo e com você. Ele está renovando o nosso relacionamento com Ele. O culto é um grande encontro do noivo para com a noiva. Sabe por que vocês estão aqui? Porque Deus convocou vocês para estarem aqui. É uma convocação. E é inadmissível que um cristão alcançado pela graça bendita diga não ao culto. Como é que uma alma alcançada pela graça bendita diga não? O culto é um encontro. Você, presta atenção. Eu digo isso constantemente à minha congregação. É secundário. Eu sei que a gente vem para o culto rever alguns irmãos. É muito bom quando a gente revê as pessoas. Rever pessoas conhecidas. Mas isso é secundário, viu? O primordial no culto é que você veio aqui se encontrar com Deus. Secundário você se encontrar com o próximo. O culto, ele é vertical. Você adora prioritariamente ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A participação é ativa no culto. Vocês não vêm para o culto para assistir um culto. Vocês vêm para um culto para prestar um culto ao Senhor. Vocês vêm ativamente participar do culto. Se porventura sua alma não anseia por esse momento tão único na vida da igreja, volte-se para Ele nesta manhã. Diga: Senhor, aqueça a minha alma. Aqueça a minha fé, Senhor. Eu preciso amar os teus átrios. Eu preciso amar o culto.
Eu preciso estar com os meus ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, Senhor. Eu não posso negociar o santo encontro do culto no dia do Senhor por qualquer outra coisa. É inegociável o culto. Portanto, visite, peço para que o Senhor renove, como diz o salmista, a alegria da salvação. Ou simplesmente, se não há sinais de eleição na sua alma, peça para que Ele converta seu coração. Porque o Deus de toda misericórdia e toda graça está neste lugar. E Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas também, a título de aplicação, a única condição de sermos plenamente usados por esse Deus de toda graça é que ela opera na nossa fraqueza. Veja, o que é isso que eu estou querendo dizer? É que a escolha dos discípulos são algo muito interessante. Volte aí, por favor, para o verso 3. Veja uma curiosidade aí. O verso 16, a primeira pessoa entre os 12 discípulos, começa com quem aí? Com Pedro, não é isso? E a última é quem? É quem? Judas. Você percebeu a lista que está aqui? Só tem pecador. Só tem falho. Só tem pessoas que são miseráveis pecadores. Sabe por que essa lista está aqui? Por causa de mim e por causa de você. Sabe por quê? Porque quem são as pessoas que compõem essa igreja aqui, presbiteriana central, de Surubim? Pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, antes de você dizer mesmo assim, mas Senhor, quem sou eu para fazer parte dessa lista? Aí você lembra que na lista tem Pedro. Mas Senhor, quem sou eu para fazer parte dessa lista aí? Aí você lembra, Judas estava lá. E não queira ser pior do que Judas não, porque a situação de Judas foi terrível. O texto nos ensina é que a graça chama quem Ele quer. A graça não olha cor, a graça não olha classe social, a graça não olha pessoas que têm um status quo na sociedade. A graça do Senhor chama quem Ele quer, de modo que a graça chama pecadores indignos, chama pecadores para fazer a sua obra. Mesmo que você diga, Senhor, eu não sou digno para fazer a obra do Senhor, a dignidade, varão e varoa, não está em você. A dignidade está na justiça ativa de Cristo, conquistada por Ele na cruz do Calvário, juntamente com a graça. É a graça que te impulsiona a fazer você caminhar. Por isso que o cristão, ele é O cristão é uma ovelha, e é uma ovelha a ser estudada. Porque você muitas vezes conversa com o cristão e diz assim, ô servo, como é que você está? Aí o servo diz assim, eu estou só pela graça. Já viu alguém dizer isso? Mas ele diz, com uma tristeza tão grande, que parece que a graça é a pior coisa da vida dele. Como é que você está? Ele faz assim, ele abaixa a cabeça, com aquela cara de piedade, eu só estou pela graça. Fala, varão, que eu não estou te ouvindo. Pela graça. Tu está como? Só pela graça. Isso é falta de doutrina, viu? Porque parece que a graça é a coisa mais terrível. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nós só estamos aqui nesta manhã por causa da graça. Só caminhamos por causa da graça. Só trabalhamos por causa da graça. Só nos relacionamos no nosso matrimônio por causa da graça. Só cantamos por causa da graça. Só pregamos por causa da graça. Tudo é por causa da graça. E bendita graça que alcançou pecadores como eu e você. É a graça de Deus. Então, quando você for falar da graça, não fale como algo pejorativo. Fale como algo poderoso. Porque foi isso que Cristo derramou sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele disse, eu não tiro o espinho da carne,
eu vou te dar algo muito melhor. Eu vou te dar a minha graça. A minha graça é que te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. A eleição também coloca Deus no seu devido lugar. Ou como diz Lutero, a eleição deixa Deus ser Deus. Um mundo de teorias estranhas, onde o homem é o centro, esse texto nos lembra que o Senhor sobre as nossas vidas é Ele. A eleição mostra quem está no trono, mostra que o controle dos incontroláveis momentos das nossas vidas está sobre Ele. A doutrina da eleição nos lembra que o Senhor é Cristo e nós somos criaturas e ponto final. Mostra que santo, santo, santo é Ele e que nós somos pecadores, pecadores e pecadores. A teologia humanista diz que você é o centro, ou a teologia do coach, você é o centro, ou como diz, não vamos dar nome para essas criaturas, né? Mas como diz um grande nome aí da teologia do coach, diz que nós somos o centro da vontade de Deus. O centro de todas as coisas é Ele. O salmista diz: abre-se, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu termino dizendo que a única condição, com base nesse texto, do mundo e consequentemente da sua casa ser abençoado, é a pregação poderosa do Evangelho de Deus invadir o seio da sua família. Podemos contestar a igreja é falha. Podemos dizer os seus erros terríveis. Podemos dizer que existem ímpios que desenvolveram problemas ao longo da história da igreja do Senhor. Mas eu preciso também dizer que o mundo só está sendo conservado até hoje por causa do Evangelho da Graça, por causa do sal. Então, deixe que essa palavra de Cristo entre na sua casa. Deixe que a pregação do Evangelho governe teu casamento, governe os teus filhos, governe toda a área da sua vida. Deixe que o Evangelho governe, deixe que ele santifique a sua alma e terás vida na tua casa, na igreja, no mundo, e você será bem-aventurado na presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A eleição pressupõe a glória, o louvor, a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de poder celebrar o teu nome nesta manhã, pelo privilégio de poder cantar louvores e dialogar contigo neste santo culto ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de ouvir o Evangelho da graça sendo ministrado aos nossos corações. Obrigado por tornar claro para nós o teu Evangelho nesta manhã. Pedimos que o teu Espírito Santo aplique todas essas verdades em nossos corações. Que haja santificação, que haja pureza, que haja transformação, que haja vida piedosa, Senhor, constante e contínua, que haja comunhão, meu Pai, para contigo. Incline os nossos corações para te agradar, para celebrar o teu nome. Fomos chamados, Senhor, eficazmente para isso, para termos comunhão contigo, para estarmos aos teus pés, Senhor. Portanto, desperte, ó Deus, a nossa alma, incline, quebrante, Senhor, os nossos corações,
porque a tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Receba o nosso culto, Senhor, nesta manhã, para a glória e para o louvor do teu nome, pois essa é a minha oração, por meio de Cristo, para Cristo e por Cristo. Eu te oro e te agradeço.